Você já parou para pensar que muitas coisas que temos hoje só vieram a existir porque alguém um dia sonhou com elas? Na história da humanidade sempre existiram grandes sonhadores, pessoas que enxergavam algo além de sua realidade, que ousavam lutar por visões e objetivos inalcançáveis. Se hoje atravessamos mares por meio de embarcações e aviões, é porque há muitos anos atrás homens sonharam que poderiam fazer. Atualmente o homem faz viagens à Lua e sonha em poder viajar para Marte e outros planetas. Um dia, viajar para a Lua era apenas um sonho. Portanto, é melhor não duvidarmos que um dia o homem fará viagens a outros planetas. Jesus foi um grande sonhador e um dos seus grandes sonhos se manifesta nesta oração. Qual era o sonho de Jesus? Jesus deixa muito claro nesta oração que seu desejo é que a igreja fosse uma. Jesus sonhava com a unidade do corpo. Leia os versos de João, capítulo 17, verso 11, verso 21, 22 e 23. Evidentemente, este era um sonho muito forte em Jesus, uma vez que em toda a sua oração ele clama ao Pai para que gerasse essa unidade em sua noiva. Isso se deve porque na unidade há força. Você provavelmente já ouviu declarações como esta: a unidade é uma poderosa força do mundo. A unidade nos ajuda a superar o insuperável e alcançar o inalcançável. A união faz a força. Poderíamos nos lembrar do exemplo dos homens que se uniram para construírem a Torre de Babel. O que nos chama a atenção naquela construção é que havia unidade e por isso Deus resolveu confundi-los para que não mais fossem um e obtivessem sucesso em sua construção, conforme podemos ler em Gênesis capítulo 11, versos 6 e 7. Jesus viu uma igreja forte, sem divisões raciais, econômicas ou partidárias. Ele viu uma igreja vitoriosa, onde todos eram um. Creio que Jesus continua sonhando com essa igreja. Evidentemente, essa é uma realidade conquistada por Cristo na cruz. Por que não buscamos viver este sonho de Jesus hoje? As pessoas buscam curas, bênçãos financeiras, familiares, alegando que Cristo morreu para que elas fossem bem-sucedidas nestas dimensões da vida, mas não buscam viverem em unidade. A grande preocupação de Jesus em sua última oração era com a unidade. Você já pensou se começássemos a ser mais unidos dentro de nossa igreja? Se cada projeto, se cada trabalho da igreja fosse abraçado por todos, se todos comprassem a visão da igreja, ninguém poderia nos deter. Se todos se unissem para adorar a Deus nos cultos, teríamos sempre cultos alegres. Se todos participassem das operações de mobilizações evangelísticas, teríamos muito mais poder na evangelização. Se todos fôssemos um, seríamos uma igreja diferente. A igreja de Cristo tem uma visão, tem um projeto, tem alvos. E Cristo deseja que você seja atuante para a realização destes objetivos. Quer fazer com que o Evangelho se espalhe por toda a terra. Por que não há unidade? Embora Deus sonhe com a unidade, o maior obstáculo é a vontade do homem. O sonho da unidade não se tornará realidade se não conseguirmos submeter nossa vontade a de Deus. Não podemos orar com sinceridade, venha o teu reino,
se não estivermos dispostos a abrir mão da nossa vontade. Eu e você somos as pedras vivas, conforme fala o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 5, com as quais Jesus construirá a sua igreja. Entenda que somos pedras e não tijolos. Pedras não são uniformes, entretanto trabalhadas, colocadas com cuidado, com ajustes, podem se completar e formar fortes paredes. Deus não quer que percamos nossa identidade, mas precisamos aprender a trabalharmos juntos para que possamos nos tornar um. Deus sonha com uma igreja unida. Jesus orou por isso. E só eu e você podemos fazer com que esta oração se manifeste em realidade visível. Somente aquele que for capaz de perder sua vida, conforme descreve Lucas capítulo 9, verso 23 e 24, poderá viver a unidade que Cristo ora ao Pai. Somente aquele que é capaz de dizer não à vontade de sua carne poderá fazer a vontade do Pai. Às vezes, seu corpo vai pedir para você ficar dormindo em vez de ir à igreja. Afinal de contas, você trabalhou duro no sábado e merece descanso. Outras vezes, sua vontade será de assistir ao futebol, à novela, fazer um passeio ou qualquer outra atividade que não seja ir à igreja. Somente aquele que for capaz de dizer não e escolher o alimento espiritual em vez do carnal será vencedor. E por favor, eu não estou dizendo que você não possa, de vez em quando, deixar de ir a um culto para passear com sua família, viajar. Mas essa não deve ser uma rotina. As pessoas possuem dificuldade de se reunir em nome de Jesus, quanto mais de se unir. O triste é que não percebem que estão numa grande batalha espiritual e que o inimigo de nossas almas faz de tudo para que elas não cresçam espiritualmente, para que não abracem os projetos do reino de Deus, para que continuem sendo cristãos infrutíferos, que não se comprometem com sua igreja local e com o reino de Deus de maneira geral. O grande problema da unidade é o próprio homem, que não abandona seu viver, que não rompe com o sistema que governa o mundo, que continua sendo governado pelo seu eu. Sabemos qual é o sonho de Deus. E o seu sonho, qual é? Seus sonhos são os mesmos de Jesus? Eu queria aqui falar de alguns prejuízos da falta de unidade. Jesus, ao orar, disse o seguinte: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. João 17, verso 21 e 23. A unidade entre nós, irmãos, e a unidade entre nós e Deus, ela serve para que o mundo creia na pregação de Jesus. Será que o mundo não crê que Deus enviou Jesus exatamente porque nós, as igrejas de Cristo, com as diversas denominações, temos desperdiçado nossa autenticidade e credibilidade através de nossas intermináveis divisões? Como o mundo pode saber se Jesus é verdadeiro, se as igrejas estão todas divididas? Como o mundo pode distinguir qual é a igreja de Cristo se nós mesmos, que estamos dentro da igreja, muitas vezes temos dificuldade em fazê-lo? Deveria, na verdade, existir somente uma igreja, a igreja de Cristo. Gostaria que nós lutássemos para que as igrejas fossem mais unidas. E, se necessário, que nós, eu e você, tenhamos amadurecimento para abrir mão de nossas convicções e de algumas doutrinas que não sejam verdades absolutas, a fim de alcançarmos os mais fracos.
Entretanto, é necessário que primeiro sejamos unidos entre nós, membros de uma igreja local, para que depois possamos buscar nos unirmos a outras igrejas. Lute pela unidade. Faça a sua parte. Jesus sonhou por uma igreja unida e você pode fazer este sonho se tornar uma realidade. Diga não à sua vontade e viva para a realização da vontade de Deus. Abrace sua igreja local como lugar que Deus te colocou para a realização e expansão do seu reino. E esteja com os braços abertos para acolher irmãos de outras denominações com amor. A unidade só existirá se eu e você trabalharmos por ela. Deus te abençoe.